Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta. Feliz terça-feira para você aí. Espero que você esteja bem nesse comecinho de semana ainda e que fique melhor. Depois do nosso estudo hoje, estamos em Provérbios capítulo 13, vamos para o versículo 10 hoje, onde nós vamos ver um princípio que a gente sabe que é verdadeiro. Quando você lê, você vai falar, cara, é isso mesmo. Mas nós vamos ver o quanto esse princípio está conectado com algumas situações que nós estamos enfrentando como país e como países, tem várias situações aí em países do mundo, que estão diretamente conectadas ao princípio que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver que esse princípio não é só verdadeiro na minha vida e na sua, mas é verdadeiro a nível global. E que muitas coisas que a gente está vivendo, que a gente vive de tempos em tempos, seriam resolvidos se nós tivéssemos uma das personalidades, ou personalidades da palavra certa, uma das características do caráter de Jesus operando em nós. Nós vamos ver isso hoje em Provérbios capítulo 13, versículo 10. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, a olhar. Se você não tem uma Bíblia aí contigo, vai aparecer na tela para você ver que eu estou falando e ler junto comigo. Olha só o que diz. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Olha só, estão dispostos a tomar para si um conselho, estão dispostos a receber um conselho, estão dispostos a compreender que não sabem tudo, que não têm todas as respostas e que não são donos da verdade. Eu só recebo um conselho, só tomo um conselho, se eu entendo que talvez você ou outra pessoa tenha algo para somar na minha vida que eu talvez não saiba, uma perspectiva que eu talvez não tenha, sabe? Um ponto de vista que talvez eu não consegui compreender ainda. Então eu tomo o conselho, me torno mais sábio. Mas num ambiente de orgulho, só tem discussão. Sabe o que é discussão? Quando eu falo e você não me ouve, e você fala para mim e eu não te ouço. E eu falo de novo e você não me ouve, e você fala para mim e eu não me ouvo. E a gente só discute, ninguém toma nada para si, ninguém aprende nada. É só uma guerra de palavras, uma guerra de egos, uma guerra de orgulho. Quando há sabedoria, há um conselheiro e alguém que toma o conselho. Há uma troca real e verdadeira. Quando há orgulho, só há falas e ninguém toma nada para si. Cada um resiste um ao outro. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero descascar isso junto contigo. Esse texto que diz o orgulho só gera discussões, né? Em outras traduções diz assim: onde há orgulho, há discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho, né? Onde há orgulho, há discussões. Ou seja, casado com orgulho, há discussões que não levam para lugar nenhum. Casados com orgulho, há situações onde se fala muito, se ouve pouco, e numa discussão, geralmente, não se muda nada. Só se discute, troca de palavras e não tem muita mudança. Já na sabedoria, você tem um conselho e alguém que toma conselho. Existe uma mudança real que acontece. Por que eu falei que esse texto tem muito a ver com o que está acontecendo no nosso mundo hoje? Nós paramos no domingo para a gente orar, né? Pelo Brasil, orar pelas situações que estão se mexendo aí a nível global. Muita coisa acontecendo, né? Muitas coisas no âmbito global acontecendo entre países, longe e perto de nós. E se a gente for parar para analisar algumas das coisas que estão acontecendo, ok? Algumas, não todas, mas algumas, você vai ver que é exacerbado o problema por causa do orgulho humano. Não é que o orgulho causou tudo, mas existe um problema exacerbado. Poderia ter sido resolvido se não fosse o orgulho humano que não permite alguns acordos, não permite alguns tratados de paz.
não permitem algumas coisas a serem redefinidas, resolvidas para o bem de todos que estão envolvidos. Então vamos lá, vamos pensar, né? Nós temos a situação do Brasil hoje, né? Com as tarifas. Nós temos a situação de Taiwan com a China hoje, né? Que existe uma questão de orgulho ali, o Taiwan não querendo, né, mexer e a China, não, é nosso. Nós temos a situação de Rússia e Ucrânia hoje, né? Onde a Rússia, por um orgulho do Putin, querendo reestabelecer a mãe, né? A mãe Rússia, querendo ampliar as suas fronteiras, né? Ataca, e a Organização das Nações Unidas, aliás, desculpa, eu esqueci a sigla agora, mas não é a Organização das Nações Unidas, mas é a OTAN, né? Perdão, a OTAN, que é um conglomerado de países para segurar a Rússia, né? E aí existe uma guerra de egos ali, né? Da Rússia, pô, tem um monte de gente se juntando contra mim, eu também, né? Também vou para cima, e guerra de egos. Para não citar outras, né? Mas todas essas a gente poderia citar como guerras de egos, onde tem muita fala, muita conversa, muita discussão, muito escalar de né, falas militares, muita coisa acontecendo e poucas pessoas sentando para dialogar. Poderíamos citar, por exemplo, né, Coreia do Sul, Coreia do Norte, né, uma fronteira, uma guerra que ainda é uma guerra declarada, onde, né, ainda há conflitos ali, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então, para citar alguns, né, muita fala, muita conversa. Se você for para fronteira da Coreia do Sul e Coreia do Norte, você vai ver que tem torres na Coreia do Sul com caixas de som apontadas para a Coreia do Norte, tocando propagandas, falando coisas sobre como a Coreia do Norte é ruim. E tem torres na Coreia do Norte tocando caixas de som para a Coreia do Sul, falando sobre como a Coreia do Norte é boa. E é uma discussão gravada, né? Não é pessoal ao vivo, mas gravado, propaganda e argumentos tentando convencer aqueles que estejam perto da fronteira que possam ouvir a transmissão o quanto um país é melhor, o outro país é pior. E, obviamente, há um país que dá liberdade para o seu povo e um país que não dá. Ok. Mas só estou falando que tem discussão, muita discussão, né? E pouco conselho sendo ouvido e mudança sendo gerado. Por quê? Porque onde há orgulho, há discussão. Isso é a nível global. Eu gosto muito de uma frase que um astronauta americano e russo, eu acho, estava na Estação Internacional. E, como você deve saber, né, lá tem a parte russa, a parte americana, tem uma parte japonesa, uma parte europeia, enfim. Mas os russos e americanos são quem mais vivem lá, né? E a Rússia e os Estados Unidos, né? É Guerra Fria, sempre, né, em conflito. E dois astronautas, um americano e um russo, estavam lá, olhando de lá a Terra, né? Olhando de lá a Terra. Pensa só, na Estação Internacional, você dá um giro na Terra, você dá uma volta na Terra a cada 90 minutos. A cada 90 minutos você dá uma volta na Terra, tá? Então você vê dia e você vê noite, né? Porque você entra na parte que está iluminada pelo sol, você passa pela noite, você vê dia, você vê noite, né? Mais ou menos a cada 45 minutos você tá sol, depois está escuro, depois está sol, depois está escuro, né? Você vê tempestades, você vê a aurora borealis, você vê um monte de coisa mais linda. O mar, né? As montanhas, enfim. E esses astronautas falaram o seguinte, cara, se a gente pudesse trazer aqui o presidente americano e o presidente russo e botar os dois aqui em cima, olhando a Terra aqui de cima, com essa perspectiva, isso é perspectiva, tá? Olhar de um ponto de vista diferente. Olhar a Terra desse ponto de vista, entender, cara, nós somos frágeis, nós somos pequenos e no final das contas nós estamos tudo junto nesse planeta. Né? A gente aqui debaixo da nossa perspectiva, a gente fala, a Rússia é lá do outro lado do mundo. Quando você olha de cima, você fala, cara, nós estamos nesse mesmo espaço. E se der ruim para um, dá ruim para o outro. E eles falam, cara, se a gente pudesse trazer os dois presidentes, o americano e o russo aqui, nós encerraríamos um monte de discussões geradas muitas vezes por orgulho, né?
que acabam não levando para lugar nenhum. Queridos, vamos tirar, né, da estratosfera e vamos trazer para a nossa vida. Quantas vezes também nas nossas vidas, né? Tem tanta discussão, tanta coisa por causa de orgulho, tanto tempo perdido, né? Tanta coisa que não nos permite tomar um conselho, porque o orgulho nos barrou. O conselho é bom e foi dado o tempo certo e é certeiro, mas o meu orgulho não deixou eu assumir, não deixou eu absorver esse conselho, sabe? Então, Jesus, quando ele vem demonstrando uma característica diferente. Jesus vem num ponto de humildade que chega a ser extremo, nascendo numa manjedoura. Como é que o Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, o justo juiz que virá para julgar vivos e mortos, como é que esse cara vem e nasce numa manjedoura? A uma jovem moça de provavelmente entre 13 e 15 anos. Tem que fugir para o Egito porque um rei local quer matá-lo. Se senta com pecadores e prostitutas e morre numa cruz romana. De certa forma, a salvação que Jesus trouxe para nós é um convite também para a gente ser humildes. Porque para eu ser salvo, eu preciso reconhecer que sou um pecador e que preciso de ajuda. Se a gente pudesse demonstrar um pouquinho mais o caráter de Jesus, essa característica de Jesus, de humildade, a gente poderia aprender mais, a gente poderia ter menos discussões, a gente poderia ter um pouquinho mais daquilo que a nossa avó nos falava, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca, você ouvir mais, falar menos, né? A gente poderia, talvez, mudar algumas situações da minha vida e da sua vida. Jesus veio para nos demonstrar humildade, veio para nos convidar para um caminho de humildade também, né? E para nós sermos salvos, nós precisamos dessa humildade. A maior dificuldade, eu falo isso às vezes, né? Não é a pessoa ser salva, porque Jesus é capaz de salvar qualquer pessoa de qualquer situação. Às vezes a parte mais difícil é convencer a pessoa de que ela precisa ser salva, sabe? Porque a gente acha, não, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, né? Faço minhas orações à noite, por que eu preciso ser salvo? A maior dificuldade não é salvar a pessoa, a maior dificuldade é quebrar o orgulho dela, que acha que ela não precisa de Jesus. Então, vamos voltar para o nosso texto? Olha aqui. O orgulho só gera discussões, ou onde há orgulho, há discussões, outras traduções. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Sabe por quê? Porque o cara que só fica discutindo não aprende. Mas olha só, a sabedoria está com aquele que sabe ouvir, sabe tomar conselho, sabe receber um conselho. Ele se torna mais sábio. Enquanto o orgulhoso fica brigando, né? E não consegue aprender nada novo. E por isso a sabedoria não habita no coração dele. Que nós possamos, né? Demonstrar essa característica de humildade, de reconhecer isso, e que nós possamos fugir do orgulho que nos faz donos da verdade, porque hoje nós vivemos em um mundo que talvez alguns grandes problemas poderiam ser resolvidos se líderes, homens e mulheres ao redor do mundo só tivessem um pouquinho mais de humildade, né? Um pouco do sofrimento humano seria reduzido, um pouco, né, de conflitos, de perdas de vidas, talvez seriam resolvidos se a gente só tivesse um pouco mais de humildade. Então, que nós possamos orar por isso para nós e vamos juntos, mais uma vez, orar por isso também, pelos líderes mundiais que estão lidando com situações tão importantes ao nosso redor. Vamos orar? Pai, nós oramos para que o nosso coração seja um coração de humildade, disposto a aprender, que nós possamos reconhecer que não somos donos da verdade, não temos toda a perspectiva e que, a partir desse entendimento, nós possamos crescer em sabedoria. Deus, nós oramos hoje também pelos líderes mundiais que estão lidando com situações e decisões e discutindo coisas. Nós oramos, Pai,
pelo bem da sociedade mundial, para que o Senhor quebre, Deus, o orgulho no coração deles. E que aonde há somente uma guerra de palavras possa haver, ó Deus, a capacidade de deixar de lado o orgulho para legislar ou para governar em favor realmente do povo. Nós oramos, Deus, pelas lideranças do mundo, como nós oramos no domingo. O Senhor nos ensina a orar por reis e por governantes para que possamos viver uma vida em paz e tranquila, com devoção a Deus e respeito a todos. Dá-nos essas características, Deus. E nós entregamos a Ti o nosso dia hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, gente boa. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe demais. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.